hoje nós estávamos orando ali, agradecendo. Quando nós fomos agradecer, eu fui agradecer de quantos benefícios que Deus deu para nós. Não porque nós fizemos muita coisa para Ele, mas porque cada vez, querido, que nós cultivamos, regamos, que nós estivemos na presença de Deus com a nossa vida, né? O Senhor, querido, fez grandes coisas. O Senhor curou, o Senhor livrou, o Senhor abençoou, o Senhor derramou graça, né? E ainda mais o Senhor disse assim que não pense que nada não está no controle das mãos dele, né? Nós cantamos esse hino agora, né, junto com os nossos irmãos, que Ele deu, Ele tomou, Ele fez, né? O Senhor fala assim, não é porque eu fiz que eu não estou no controle, não é porque, na verdade, as coisas não saíram como nós quisemos, que Deus perdeu o controle. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas e trabalha muito mais, amém, daquilo que nós imaginamos ou pedimos, porque o Senhor, Ele tem algo bom para nós, amém, queridos? Então confie no Senhor, amém? Para tudo que Ele fez esse ano na tua vida e para tudo que Ele vai realizar no próximo ano, em nome de Jesus. E Deus é tão bom que durante todo esse ano, semeando a boa semente, afofando a terra do nosso coração, estamos terminando com a unidade. Irmãos, a união é muito importante, não é só na igreja. A união é algo que convive conosco, com o crente, em todo lugar, na casa, na família, no trabalho. Já pensou? A gente olha para esse mundo, né? A gente vê o mundo de cabeça para baixo. Por quê? O mundo não tem união. O mundo não sabe essa palavra. Nós nos unimos pelo amor de Deus, né? O mundo se une por muitas coisas. Pelo poder, pelo dinheiro, pela cobiça, pela vaidade. Mas nós nos unimos, irmãos, pelo propósito divino de Deus, né? E sabemos que a unidade, ela é muito importante. Nós sermos um, querido, é um propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus. O Senhor quer que eu e você continue somando, amém? Para que esse propósito seja cumprido. Estamos vivendo aí, irmãos, né, que a falta de unidade no meio, né, das pessoas, né, no meio da família, no meio das igrejas, né? Tem igrejas se gladiando, tem pessoas se gladiando por falta, né, de não ter essa comunhão, por falta de não entender esse propósito de sermos um no Senhor. Mas graças a Deus que Deus nos deu a direção todo esse ano e ainda mais esse mês para a gente priorizar, né, a importância da unidade, juntos em um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito, amém? Lendo aqui a palavra de Deus, Jeremias 32, versículo, quero ler no versículo 37, aonde diz: eis que eu vos congregarei de toda a terra, para onde vos lancei da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habite seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém, irmãos? Sabe, queridos, nosso Deus é um Deus de reconciliação. Amém? Nosso Deus é um Deus de amizade. Nosso Deus é um Deus de parceria. Nosso Deus é um Deus, querido, sabe, de unidade. Então, nós vamos ver que Jeremias, ele vai nos dar um exemplo, querido, de servo que confiou na palavra de Deus, amém? Ele não esperou a profecia do Senhor se cumprir já para oferecer a Deus gratidão e louvor. Eu estava meditando aqui, irmãos, olha, o contexto da vida de Jeremias foi um profeta, irmãos, que não desfrutou, sabe, querido, daquilo que ele queria, para ser um instrumento na mão de Deus. Deus o privou de casar, Deus o privou de chorar, Deus colocou ele na cisterna, colocou, sabe, querido, nos pátios da guarda, levantou ele para falar com os grandes. As pessoas não ouviram a sua mensagem, a ponto de depois, quando a palavra de Deus se cumpriu, Jeremias foi, querido, deram um título para ele de profeta chorão, porque ele começava a lamentar. Por quê? Por não ouvir a palavra de Deus, veio o juízo de Deus.
Deus, veio a ira de Deus contra Jerusalém, através das mãos de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizendo que esse profeta, irmãos, mesmo assim, esse homem, como servo de Deus, querido, ele confiou na palavra de Deus. Sabe que Deus está falando para nós, terminando, sabe que esse ano, confia na palavra de Deus, confia em tudo que o Senhor tem, sabe, designado para o teu coração, confia naquilo que você tem lido na palavra de Deus. Essa palavra é verdadeira, é justa, é fiel, essa palavra, irmãos queridos, é viva. Então confie na palavra de Deus e já comece a agradecer a Deus e ter uma vida de louvor e gratidão ao Senhor, mesmo que talvez, queridos, as nossas dificuldades estejam aí, né, presente, mesmo assim, confie na palavra de Deus. Nós, sabe, meus irmãos, nós temos que, para a nossa alma viver tranquila e com confiança, nós precisamos confiar na palavra de Deus. O que traz paz e segurança para o crente não é, irmãos, o que as coisas nos dão. Não é porque o emprego, ou por causa do dinheiro, ou por causa que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, é que nos traz confiança e paz. Não, irmãos, sabe? A gente vê tanta gente que tem tanta coisa e não vive tranquilo. Nós vemos pessoas que têm tantas coisas e não conseguem, sabe, querido, participar de uma comunhão, não conseguem viver em família, não conseguem, não é verdade, transmitir paz, não conseguem ser um pacificador. Por quê, irmãos? Não confiam na palavra de Deus, confiam em si mesmo. E aí, queridos, caem frustrados, e a frustração leva o homem, queridos, a se mover pelo coração. Então, a palavra de Deus, nós temos que se mover através da palavra, confiar na palavra de Deus. Alimente a tua alma com a palavra de Deus. Tenha confiança, sabe? O que nós mais precisamos nesses últimos dias da igreja é confiar, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito na palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque só assim nós veremos, querido, um futuro glorioso. Quem não crê na palavra, quem não confia, quem não se alimenta da palavra, quem não anda na palavra, quem não vive a palavra, não pode esperar um futuro glorioso. Ele vai temer, sabe por quê? É tudo obscuro, porque se a palavra é luz, só ela pode iluminar o nosso futuro. Mas aquele que confia no Senhor, irmãos, tem um futuro garantido, tem um futuro glorioso, aleluia, e a esperança e a convicção naquilo que Deus preparou para nós. Sabe, irmãos, nós estamos terminando o ano, já vivemos, né, todos esses dias, esses meses, mas não sabemos para o próximo ano. Mas nós podemos raiar 31 de dezembro, entrando no dia 1º com essa esperança. Amém? Com a esperança de um ano glorioso, com a esperança de um ano melhor, com a esperança, sabe, tudo aquilo que Deus preparou para nós já para o próximo ano. Que não pensa você que Deus vai preparar, Ele já preparou, amém? É nós que temos que se preparar para receber, né? Tudo que Deus já está liberando e vai liberar para nós, porque Ele já preparou. Nós temos que estar preparados, Ele não. Ele já preparou tudo de bom para a tua vida. Ele já preparou um futuro glorioso para você, um ano melhor, um ano, queridos, aleluia, avivado, um ano cheio de vida, um ano que teu coração vai queimar pelas coisas de Deus, e quanto mais de Deus nós estivermos, menos das coisas nós vamos precisar, porque o Senhor vai nos abençoar, amém, queridos? Então, o verso 27, aonde nós lemos, o verso 37, irmãos, né, ele vai dizer assim, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para nós, irmãos, eu quero ler uma palavra que diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nesse mesmo capítulo, no verso 27. Deus falando para Jeremias: Jeremias, eu sou o Deus da humanidade, eu sou o Deus do entendimento, eu sou o Deus da unidade, eu sou o Deus da comunhão, eu sou o Deus da reconciliação. Mesmo que o meu povo foi julgado, mesmo que o meu povo saiu da minha presença, mesmo que o meu povo teve que ir para a Babilônia, eu sou aquele que tem uma promessa de reconciliação, de trazê-los de volta para mim, para que ele seja o meu povo e eu seja o seu Deus. Aleluia. E ele ainda fala para Jeremias, porque aos olhos de Jeremias era impossível trazer a nação de volta. Aos olhos de Jeremias era impossível trazer o povo de Israel, o povo de Jerusalém de volta. Estava todo destruído, saqueado nas mãos do grande rei Nabucodonosor, irmãos. Era um rei, irmãos, ditador, era um rei poderoso. Então, humanamente, não tinham como trazê-los de volta.
mas havia uma palavra sobre eles. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma palavra de retorno. Há uma palavra de vitória sobre a tua vida. Deus já havia determinado, queridos, que aquele cativeiro tinha tempo, sabe, determinado para acabar. E que o Senhor faria o impossível. Aquilo que os homens não poderiam, Deus faria para trazer o seu povo de volta. E foi então, meus irmãos, que o Senhor, Ele entrega Jerusalém aos babilônios para um concerto. Sabe, queridos, por quê? Porque viraram as costas para Deus. Quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, irmãos, corremos o perigo. Corremos o perigo, irmãos, de sermos corrigidos pelo Senhor. Sabe, irmãos, o que eles estavam fazendo? O povo de Israel estava tão contaminado pelos pagões, tão contaminados, queridos, sabe, pelos postes ídolos, e quem estava naquele momento triunfando no auge, né? No tempo que Nabucodonosor entrou para poder saquear Jerusalém, era o deus Moloque. Eles estavam oferecendo filhos e filhas para sacrifício humano, sabe, para aquela entidade. E aquilo foi repugnante na presença de Deus. Sabe, meus queridos, a gente olha assim para o mundo e fala, ai, Deus não está vendo. Deus, está vendo o que está acontecendo? Está acontecendo no Brasil, está acontecendo em fulano, está acontecendo. Deus está vendo, irmãos. E tudo isso que nós estamos vendo já é a ira de Deus, amém? Nós estamos vendo, queridos, sabe, querido, neve que nunca caiu, né, nos Estados Unidos, a quantidade, o frio, não é verdade, que está sendo demais as nevascas, tanto nos Estados Unidos como no Japão. Nós estamos vendo Bahia debaixo da água, nós estamos vendo Santa Catarina debaixo da água. Eu e você estamos vendo um verão diferente, amém, irmãos? Nós não esperávamos esse verão, um verão abafado, um verão com chuva, um verão com frio, né? Um verão sem sol, né? Mas é um verão. Mas o que é isso, irmãos? Deus está, sabe, querido, indignado com as coisas que têm acontecido no mundo. Mas mesmo no meio de todo o contexto de Jerusalém, mesmo no meio da dor, da pressão, da morte, do sofrimento, Deus vem e declara uma promessa de reconciliação. Amém? Que é essa promessa que nós temos lido durante todo esse mês, irmãos. Amém? Aqui em Jeremias 32, 37, 38, 39, 40. Nós temos essa promessa, o Senhor falando de reconciliação, de trazer de volta, de unir o seu povo, um só Senhor, amém? O coração do povo, irmãos, não era um no Senhor, e Deus queria um coração no Senhor. Nós podemos estar todos reunidos num lugar, quem sabe aqui na igreja, quem sabe na casa de um irmão, quem sabe no trabalho, na sala da tua casa, mas será que nós estamos todos com um só coração? Não estamos, irmãos. Um está pensando no futebol, o outro está pensando na compra, o outro está pensando na dívida. Cada um, não é verdade, tem um coração, um pensamento. Sabe, queridos, e aquele povo estava desse jeito. E o Senhor queria que o seu povo, que nós, o povo de Deus, sabe, queridos, tivesse um coração, sabe, um só coração no Senhor. E como seria esse coração? Um coração em seguir, queridos, a Deus por onde Ele queria. Não é eu chegar e fazer o que eu quero. O coração que é um no Senhor faz aquilo que Ele quer. Ouve a sua voz. Eu estava orando aqui para o Senhor, o teu povo ouça a sua voz. O seu povo, que, Senhor, veja a sua glória. Que não só os profetas hoje tenham a palavra na boca. Que não só eu, que não só a Sinara, que não só os profetas cheguem e falem o que vai acontecer na vida da Marlene, mas que ela possa ver Deus falando, ela possa já ouvir a voz de Deus, que ela possa ver Deus direcionando, orientando. E era isso que Deus queria. Deus queria falar com o seu povo, mas o povo tinha que ter um só coração, um coração que seguisse a Deus, um coração que fosse guiado aonde o Senhor queria e não aonde a gente queria. E a palavra vai dizendo que Deus, Ele quer que o seu povo seja unido. Ele nos reconciliou em Jesus para vivermos a paz com Deus e com os outros. A Bíblia não diz que o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor é o promovedor da paz. A Bíblia nos diz que Ele nos reconciliou pela paz, né? E que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que vivemos em guerra? Né? E por que fazemos guerra? E por que muitas vezes nós não conseguimos manter essa paz? Temos até paz com Deus, mas não temos com os outros.
Quem aqui nunca teve uma adversidade com alguém? Meu santo não combina com aquele. Aquela pessoa, nossa, eu não vou com a cara dele ou com a cara dela. Sabe? Quantas vezes, irmão, nós já pensamos assim, já sentimos assim, né? Eu vou sentar, só tem aquele lugar, fico de pé, porque eu não quero sentar do lado dessa pessoa, porque eu não me sinto bem do lado dela. Sabe quando você encontra com alguém na rua, que você até, já vem vindo tal pessoa, vou mudar de calçada. Quantas vezes nós achamos, eu não vou porque tal pessoa vai estar lá. Quantas vezes nós agimos dessa forma, desse jeito, irmão? Sabe por quê? Deus nos reconciliou com Cristo, para que nós venhamos ter a paz de Cristo e viver em paz com as pessoas. Para que nós não venhamos ter essa resistência no nosso coração. Para que nós venhamos olhar para as pessoas, seja na rua, no trabalho, em casa, na igreja, sem esse paredão. Porque isso é um paredão de separação. Como eu posso ter um paredão de separação se Deus quebrou esse paredão, me reconciliando com Ele? Amém? A Bíblia diz que o véu se rasgou, me levou para perto de Deus, e como agora eu não quero estar perto das pessoas. Né? Eu não consigo viver perto das pessoas, né? Porque as pessoas não pensam igual a mim, as pessoas não agem do jeito que eu ajo, as pessoas, sabe, não são como eu sou, né? Não sou como eu sou. Quanta gente fala assim, eu não quero, porque a pessoa pensa de um jeito, eu penso do outro, eu gosto de amarelo, eu gosto de roxo, a gente não combina. Toda vez que a gente, mas por causa de quê, irmão? Por causa do nosso coração, amém? E em muitas vezes, irmãos, essa desunião, ela está aumentando. Ela está aumentando na família, ela está aumentando na igreja, ela está aumentando no mundo, ela está aumentando na sociedade. A discórdia, a competição, as feridas, o distanciamento, o desprezo, as guerras. Sabe, queridos, isso não é característica do povo que ama Deus. Não é. Sabe, amado? Jesus nos reconciliou para que nós venhamos viver em paz com as pessoas e com Ele. Viver em paz, irmãos. Sabe, você não tem que gostar do que o teu irmão gosta, mas você precisa viver em paz com ele. Você precisa viver em paz, né? Nós precisamos promover essa paz. E Deus trabalha para isso. Deus, Ele trabalha e Ele se manifesta, irmãos, para que nós venhamos ser unidos. Eu não vou conseguir amar a irmã Adriana, viver com ela, não é verdade? Aqui, por exemplo, em comunhão na igreja, na rua, na família, se Cristo não colocar essa paz no meu coração, esse amor e essa reconciliação. Só que também eu não posso usar a desculpa, né? Agora eu sou cristã, Deus me reconciliou, só que eu não vou para cá, eu não consigo estar no mesmo lugar que ela está, eu não consigo, não é verdade, participar das coisas que ela participa. Não dá, irmãos, isso é muito difícil, porque quem promove essa unidade não somos nós, é o próprio Espírito de Deus. Ele que coloca esse sentimento, porque o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Vamos ler lá em João, capítulo 17? Isso não veio da igreja, isso não é uma imposição de homens, irmãos. Isso daqui é ensinado por Deus. Lá em João, capítulo 17, no versículo 20 ao 24, diz assim, para ganhar tempo a palavra de Deus: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabia, irmãos, que a nossa unidade faz com que o mundo veja que Deus veio mesmo na terra, que Deus enviou Jesus? Amém? Amém. Aqui vai dizendo também assim no versículo 22: eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste como também amaste a mim. Irmãos, é a própria Trindade que promove a unidade, que nos aperfeiçoa para vivermos unidos. Então não tem essa, eu não vou com a sua cara, eu não gosto do que você gosta, não tem problema. Sabe, irmãos, somos diferentes, mas o Espírito que nós habita, ele nos aperfeiçoa para vivermos essa unidade e mostrar para o mundo, para que o mundo conheça que Jesus veio ao mundo e que ele nos amou, assim como Deus amou o próprio Filho, dando ele para nós. Como nós podemos falar do Evangelho se nós não conseguimos ter unidade? Como nós podemos falar do amor de Jesus, né? A gente costuma falar assim no jargão: Jesus te ama, né? Mas eu não amo. Então, irmão,
irmãos, né? Vai ficando complicado. E o Senhor, Ele vai falando assim essas palavras. E depois Ele vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? E o verso 26 diz: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele, e eu neles esteja. Amém? É difícil falar que Deus está com a gente. Se eu não promover essa unidade, se eu não procurar, sabe, queridos? Ah, mas fulano não vai com a minha cara. Ele pode não ir com a sua cara, mas vai com a cara dele. Ah, mas o fulano me humilha. Mas você não revide, você não retruque, você promova a unidade, que você é reconciliado com Cristo. A palavra do Senhor vai dizendo ainda para nós que a unidade veio do coração de Deus e que é o fundamento, o modelo para sermos um. Ele preparou um descanso, uma eternidade no céu, para os que promovem a paz e para os que vivem em unidade. Vale a pena, né? Vale a pena. Não fala do suporte, do sujeitar. É isso, irmãos. E isso promove o quê? A unidade, para que nós possamos gozar de uma eternidade ao lado do príncipe da paz. Quem desfruta, querido, dessa eternidade, quem é que desfruta? A palavra diz, mas a gente compete muito, né? Isso está tendo um problema muito grande hoje no reino espiritual, já começou já desde lá do céu, quando Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. Então a competição na terra não começou aqui, começou lá no céu. Sabe, queridos, mas a palavra de Deus em Salmo 15 diz: quem desfrutará da eternidade? Quem são os cidadãos do céu? Vamos ver? Salmo 15. Aleluia. Às vezes a gente pensa que quem vai desfrutar é quem canta mais, é quem dizima mais, é quem faz mais a obra. Sabe, irmãos? Não. A palavra de Deus diz que tudo isso coopera também. Mas o cidadão do céu, diz assim, o salmista Davi: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não defama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível e opróbrio, mas honra os que temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio e não se retrata. E o que não empresta o seu dinheiro com usúria, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, irmãos? E tudo isso Deus está falando como? Através de Davi, está ensinando o quê? A Deus? Não, ao próximo. Ao próximo, né? Isso aqui tudo promove a unidade. Através da unidade eu vou praticar a justiça. Através da unidade eu vou praticar a eternidade. Sabe, eu vou manter um coração firme na verdade. Eu não vou defamar, eu vou promover o meu irmão. Não é verdade? Eu vou tratá-lo com honra, eu vou tratá-lo com amor. Então, queridos, sabe, a maior expressão da nossa conversão é viver em paz com as pessoas. O mundo já está tão em guerra, né? Você vê, você abre a televisão, você liga lá, é só sangue. Matou, né? Sabe, matou, roubou, sabe, fez isso, fez aquilo. Irmãos, que coisa triste, né? Quando você vê o ser humano, a criação de Deus, nesse estado. Mas nós podemos ser diferentes. Graças a Deus que o Senhor nos converteu, para que nós venhamos viver em paz com as pessoas, sabe, queridos, para que nós possamos desfrutar da paz de Deus e também da paz com aqueles que o Senhor colocou, aleluia, em nosso meio. Aceita a indiferença das pessoas, sabe? Jesus não fez uma igreja, Jesus não levantou o povo robotizado, não é verdade? Todo mundo bonitinho, né? Um atrás do outro, não. Jesus, Ele fez branco, Ele fez negro, Ele fez amarelo, Ele fez várias nações, várias línguas, tamanhos, né? Raças, maneiras. O Senhor fez diversificados, mas com o mesmo propósito. Amém, meus irmãos? Vida eterna. O mesmo propósito, querido, da nossa união é propagar o reino de Deus, é revelar que Jesus veio ao mundo para salvar e que hoje Ele habita em nós, e é por isso que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, meus queridos, sabe, meus amados, mas ai, aleluia, daqueles, queridos, ai, nós vemos que
O segredo de Deus está naqueles que são unidos, transformados pelo coração, como diz aqui, dar-lhe um só coração, amém? Um só caminho, né? Serão um só povo, não é verdade? O Senhor não tem classificação para nós, e é por isso que nós devemos estar unidos por esse propósito. Eu tenho que amar a Cleusa, eu tenho que andar com a Cleusa, eu tenho que, sabe, orar por ela, conviver, porque nós temos o mesmo propósito. Qual é? Nós somos da família de Deus, amém? O mesmo destino meu, né? Eu vou querer que seja o destino dela, a eternidade com Deus. E é isso que nós precisamos cada dia mais entender. Muitas vezes nós estamos juntos numa festa, mas o nosso coração está distanciado. Muitas vezes estamos juntos no culto, mas o nosso coração está separado. Nós precisamos trazer o nosso coração na unidade, o nosso coração para ser um, queridos, sabe, no Espírito, sabe, no culto é muito ruim, não é verdade? No culto, nas situações, é muito difícil. Já pensou uma oração dividida, irmãos? Deus não vai ouvir, Deus não vai, ele vai ficar naquele meio lá sem saber. Um pede para a bênção, outro pede para a maldição, e Deus como é que fica? Até isso nós temos que, sabe, irmãos, concentrar o nosso coração, amém? Abre suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Aleluia, unidos pelo mesmo propósito. E qual é o propósito? Sermos um povo de Deus, reconhecido pela unidade. Mas para isso temos que ter um só coração. Aleluia. E como é esse coração, irmãos? Paulo ele vai dizendo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, ele diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a qual foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Isso já basta para que nós venhamos, queridos, como diz aqui, se esforçar para preservar. Preserve a unidade dentro da sua casa. Por mais que é verdade que a sua família, por mais que ninguém seja igual, por mais que cada um, né, tenha suas falhas e fraquezas, mas que você seja o promovedor, sabe? Você é aquele que promove, aquele que se esforça para preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz, sabe? No meio, da onde você estiver. Sabe, quando os outros estiverem fazendo guerra, você faz, sabe o que? Coloca a paz, seja pacificador. Minha mãe sempre dizia algo para mim: Roseli, quando você vê a fogueira, você não joga querosene. Quando você vê a fogueira, você não coloca álcool. Quando vê a fogueira, não coloca gasolina. Quando vê uma fogueira, você vai lá e tenta apagar, abafa a fogueira, sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós não somos pacificadores, nós somos fermentadores. A gente vai lá, o circo está pegando fogo, a gente taca mais gasolina, a gente taca mais querosene, né? Para ver o negócio desandar mesmo, não é verdade? Não, irmãos, não é essa a nossa natureza. A natureza dos que estão em Cristo é observar o que Cristo tem nos ensinado. Amém? Que a Bíblia vai falando para nós que se o teu inimigo tiver fome, dá para ele o que comer. Amém? É muito difícil, irmãos, porque os cristãos são totalmente diferentes. Então nós precisamos estar unidos com esse coração através da fé por causa de Jesus, por causa do corpo de Cristo. A unidade ajuda no nosso crescimento espiritual e no nosso desenvolvimento. Por que tem crente que não desenvolve? Por que tem crente que não cresce? Por que tem crente que não passa do nível? Porque não consegue ter paz com ninguém. Sabe? Ele chega num lugar, ele sabe, para ele nada está bom, para ele tudo não está do jeito dele, sabe? Ele não consegue manter o coração na unidade da fé. E aí não desenvolve, não cresce, não planta, não colhe. E aí, queridos, não dá para cultivar. Mas se nós mantivermos a unidade do Espírito no nosso coração, isso vai desenvolver o nosso crescimento espiritual. Isso vai desenvolver, querido, uma vida plena com Deus. E nós seremos preparados para o serviço da obra de Deus, né? Já pensou colocar duas pessoas que não conseguem se concordar, não é verdade, a passar numa ponte? Um joga o outro lá.
Não é verdade? A Bíblia mesmo diz, pode dois andar juntos se não tiverem concordância? Não pode. Por isso tem tanto divórcio, por isso tem tantos lares, por isso tem pais que não se dão, pai que não se dão com os filhos, filhos que não se dão com os pais, não dá a família, na igreja, no trabalho. Quantas pessoas não se dão no seu trabalho com aqueles que estão do seu lado? Por causa de quê? Por causa dessa falta, sabe, desse entendimento que a união, sabe, que é para um propósito maior, não o nosso, mas para o propósito de Deus, para promover o reino, para revelar Jesus, né? E desenvolver a nossa vida espiritual e o nosso crescimento para com Deus. Aí em Efésios capítulo 4, nós já estamos terminando, versículo 7 vai dizendo assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Espírito. E por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, e acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Amém? Os dons foi Jesus que deu. Amém? Para que nós possamos promover a unidade, a união, amém, meus irmãos, da igreja e da onde nós estivermos. Amém? Faz parte do corpo. Nós somos um membro do corpo. O rim, sabe, trabalha em funcionamento do fígado. O fígado trabalha em funcionamento do pulmão. O pulmão trabalha em funcionamento e unidade, sabe, com o coração. E assim por diante. Sabe, quando um membro do nosso corpo adoece, todo o corpo fica com problema. Então, assim também a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender isso, amém? Para quê? Para que nós venhamos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, amém? Nós venhamos crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo, que de todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio das juntas, cooperação de cada parte efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? O diabo quer nos dividir. O diabo quer dividir nossa casa. O diabo quer dividir, queridos, sabe, a igreja. O diabo quer dividir o povo de Deus. Irmãos, vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo traga, queridos, no nosso coração, sabe, amados, esse mesmo coração. Um coração, sabe, querido, genuíno, lavado, reconciliado com o Senhor Jesus. Um coração, queridos, que não é egoísta, que não pensa em si mesmo, mas pensa nos outros. Um coração que serve o reino. Um coração, queridos, sabe, de amor, de respeito, gratidão, generosidade e reciprocidade. Assim mostraremos ao mundo que nós somos de Deus. Amém? Tendo uma vida prática, revelando o reino de Deus. Amém? Como eu posso chegar e falar para alguém, não é verdade? Do reino, da obra que Deus fez para mim, se a gente não conseguir viver em unidade. Amém? Deus nos reconciliou para isso, para levarmos reconciliação na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, nós temos esse canal de bênção. Então seja canal de bênção, aonde Deus te colocar, seja canal de bênção na sua casa, na sua igreja, sabe, na sua vizinhança, no seu trabalho, para que nós venhamos entender o propósito de Deus. O propósito da igreja de Atos, lá em 2:46, era que os crentes vivessem agregados, unidos. Tanto que a promessa desceu, sabe quando? Quando eles estavam reunidos no mesmo lugar. Cenáculo é uma sala, tinha, na verdade, ali mais de 120 pessoas reunidos numa sala. A Bíblia não diz qual era o espaço da sala, qual era a largura da sala, mas eles estavam ali há 50 dias, olhando para a cara um do outro, sabe, que eles no mesmo coração, no mesmo espírito, quem sabe fazendo a mesma oração, amém? No mesmo propósito, unidade, e o Senhor derrama o Espírito Santo, amém? Olha que maravilha, né? Eles receberam poder ao estarem unidos aí. Para quê? Para que eles pudessem entender, irmãos, a salvação, e através, queridos, da salvação, eles pudessem ter o mesmo coração para poder revelar o propósito de Deus. Qual é? O seu reino. Amém? Então, aonde há divisão, não tem bênção.
até na casa, na família, no casamento. A Bíblia diz lá no livro de Pedro, quando o casal está em guerra, se você brigar com o teu marido, com a tua esposa e for orar, Deus não ouve. Precisa reconciliar. A nossa oferta, sabe, as nossas ofertas, o nosso dízimo, a nossa oração, o nosso louvor, Jesus não recebe se nós primeiro não reconciliarmos. Aí depois o Senhor recebe. É tão profunda a unidade, irmãos. É tão profundo, querido, esse mistério sobre a vida de unidade para sermos abençoados e abrir o céu, que a Bíblia vai dizer para nós, meus queridos, que quando, sabe, o povo de Deus está unido, querido, coisas grandiosas acontecem. Grandes coisas o Senhor trabalha, amém? Então ore para que o Senhor repreenda, sabe, no coração das pessoas, do mundo, sabe, que da divisão. Ore para que nós sejamos, querido, abençoados por essa reconciliação. Ore para ser manso, você que é bravo, você, não é verdade, que não sabe falar, que tudo você ofende as pessoas quando fala. Ore para que você seja manso, pacificador. Pede para Deus colocar uma tenaz de fogo nos teus lábios, para que Deus purifique, para que você fale palavras doces, palavras de entendimento. Promova a paz na sua casa, no seu relacionamento com seus amigos. Promova a paz no seu trabalho. Promova a paz aonde você estiver. Amém? Porque a rebelião é coisa do Lúcifer. Ele rebelou contra Deus e jogou a terça parte junto com ele. Sabe, queridos? Porque tirou toda a unidade que Deus havia criado. Então o Senhor teve que destituir e jogar ele para baixo. Que nós venhamos guardar isso no nosso coração. Exerçam a virtude do reino de Deus. Exerçam, querido, na sua vida. Sabe? Na sua casa, na sua família, no emprego, aonde você estiver. Promova a paz. Traga a união. Traga a unidade. Amém? Quantas vezes os discípulos de Jesus falaram assim, vamos dar, né? Quando Jesus foi preso, Pedro, querido, sabe, muitas vezes ele queria agir pela espada, ele queria agir pelo braço, e Deus falou para ele, Pedro, você não sabe que espírito sois? Qual é o nosso espírito, irmãos? O nosso espírito é o espírito da paz, é o espírito de Deus, amém? É Ele que nos ajuda a viver em unidade, a viver em união, sabe para quê? Pelo mesmo propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que os mansos herdarão a terra. Amém, queridos? Os mansos herdarão a terra. A terra, queridos, é dos mansos, é daqueles que promovem a paz, amém? Então, queridos, sabe, que você não venha, sabe, queridos, olhar para os defeitos, para as falhas das pessoas, para os erros das pessoas, mas que você ame, sabe, a gente não ama o pecado, mas nós amamos as pessoas, amém? Que vocês possam, queridos, como igreja do Senhor, que vocês não percam tempo lutando uns com os outros, sabe? Muitas vezes nós achamos que a guerra é com o irmão, que a guerra é com o meu amigo, que a guerra é com aquele cara que trabalha lá, com o meu patrão. Não, irmãos, não é. A nossa guerra é contra o diabo, contra os principados e potestades e dominadores. Amém? Nós perdemos tempo lutando contra o ser humano. Amém? Nós temos que lutar contra o diabo que domina o coração das pessoas, né? Mas que nós não venhamos, sabe, se deixar derrotar, sabe, que ele vai vencer através, aleluia, da unidade e da comunhão com Deus. A igreja unida pelo propósito de Deus, as cadeias caem. Amém? Vocês lembram de Paulo e Silas? Eles estavam lá no mesmo propósito, propagar o reino de Deus. E quando eles começaram a dar culto a Deus dentro da prisão, as cadeias caíram. Veio um terremoto e abalou todos os alicerces. Porque, irmãos, havia união no mesmo coração de Paulo e Silas. Quando a unidade, meus queridos, quando a igreja está unida pelo propósito de Deus, as portas se abrem. Amém? Vocês lembram de Pedro na prisão? Quando a igreja orava na casa de João Marcos, Deus estava enviando um anjo na prisão para libertar Pedro. Foi tão chocante, tão maravilhoso, que eles mal tinham terminado a vigília que eles estavam fazendo, Pedro já estava na porta batendo, amém? Porque Deus havia, aleluia, sabe, que ele libertava Pedro, por causa de quê? Da unidade, do propósito. Qual era o propósito? Revelar para Herodes, revelar que Deus é maior do que Herodes, amém? A sentença de morte estava sobre Pedro, mas o poder estava sobre a igreja. Pode ter tudo, irmãos, contra a tua vida, o diabo pode se levantar contra você, mas o poder está sobre a tua vida. O poder de Deus está sobre a tua
tua vida. A tua oração tem poder, amém? Aquilo que você ergue as mãos e abençoa tem poder, amém? Porque a palavra de Deus, que você está unida pelo propósito do Senhor. Quando nós nos unimos no propósito da unidade, traz a presença de Deus, traz a salvação, traz a cura, traz a libertação. E é revelado, querido, Jesus como nosso Senhor. Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos resgatar essa união, amém? Sabe, queridos, muitos hoje dizem assim, ai, mas a gente quer que todo mundo seja igual a nós. Não é. A palavra de Deus diz que numa casa, um vai subir e o outro vai ficar. A Bíblia diz que será 2 moendo, um vai e um fica. Terá 2 trabalhando no campo, um sobe e um fica. Sabe, queridos, o que isso quer dizer, queridos? Aleluia. Sabe que nem todos, queridos, vão subir. Mas uma coisa eu sei, amém? Que o teu coração esteja preparado, amém? Talvez na nossa casa, nem todos, sabe, queridos, estão em comunhão conosco. Talvez nem todos creiam no teu Deus. Talvez nem todos, meus irmãos, sabe, expressam, sabe, essa salvação. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, se você estiver unido, sabe, você está fazendo a parte de Deus. E Deus naquele dia, Ele vai selecionar e Ele vai levar aqueles que promoverem a paz. Amém? O Senhor vai estar junto. Amém? Amém? Quero que você se levante. Vamos orar. Amém? Aleluia. Muitos dizem que um vai estar pronto e o outro não. O problema que Deus falou para Jeremias é no coração. Quantas vezes estamos na mesa sentados, e naquele mesmo lugar ali comendo junto, mas o coração não está junto. Então que o nosso coração hoje esteja no mesmo propósito. Que o nosso coração, queridos, sabe, esteja, querido, junto com Deus. E que nós venhamos promover essa paz, promover a união. Se depender de vocês, tenham paz por todas as pessoas. Se depender de vocês, sabe, que promova a paz. Sabe que ganha a guerra? Não é o Senhor da guerra, mas sim o príncipe da paz. Amém? Que você mantenha o teu coração no Senhor. Sabe? Porque nós precisamos praticar aquilo que nós recebemos de cima. Sabe, amados? Entregar o nosso coração, porque nós estamos unidos para um propósito, para fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. E eles vão conhecer o amor de Deus através de nós. Através de nós, vidas serão alcançadas. O reino será propagado. Amém, irmãos? Através de nós. Sabe, querido, a nossa casa, a nossa família, nossos irmãos, aonde nós estivermos, nós promoveremos, sabe, querido, a unidade, a paz, através da presença do Espírito Santo. Eu não sei, aleluia, aonde você precisa orar hoje, para que você venha estar em unidade. É como eu disse, é na diversidade, nas diferenças, que nós devemos caminhar juntos. Sim, Deus não fez todo mundo igual, mas o Senhor colocou o mesmo propósito, para que nós venhamos estar ligados, reconciliados. E esse único propósito, irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, neste momento, Senhor, nós oramos pelo nosso coração. Durante todo esse mês, o Senhor nos ensinou, através da sua palavra, Senhor, o que é unidade. O que é união, Senhor. Nos ajuda a nos unir pelo poder do Espírito, Senhor. Nos ajuda a unir, meu Pai amado, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, na nossa igreja, no trabalho, Senhor. Aonde nós estivermos, Senhor. Nós temos, meu Deus, essa missão, Senhor, de sermos mansos, de sermos humildes, de sermos provedores da paz. Sim, meu Deus, que essa paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós venhamos ser abençoados, meu Deus, aleluia, com essa unção, meu Deus. Que o Senhor nos aperfeiçoe, Pai, para vivermos em unidade, para que nós possamos, meu Deus, promover essa unidade. Não a unidade, meu Deus amado, de olho físico e material, mas uma unidade de amor, de coração, Senhor. Uma unidade onde o coração, meu Deus, bata junto os compassos do amor de Deus. Que não tenha nenhum irmão, meu Deus, nem na frente, nem atrás, nem do lado, Senhor. Mas que nós venhamos caminhar junto, nas mesmas batidas do coração de Deus.
Deus. Senhor, que nós venhamos, meu Deus amado, assim como a igreja de Atos, Pai, que havia um só coração, meu Deus amado. Eles estavam perseverantes na palavra, na comunhão, no partir do pão, Senhor. Eles tinham tudo em comum, Senhor. Nada, meu Deus amado, era diferente no meio deles, Senhor. Senhor, venha, meu Deus, trazer essa essência de novo, Senhor, aos crentes, aos cristãos, Senhor. Venha, meu Deus, nos tornar, meu Pai amado, família de Deus, aonde possamos compartilhar o que temos, o que somos, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, promove, Senhor, fecha com chave de ouro essa campanha, prepara o nosso coração para receber as dádivas de Deus, porque aonde não houver unidade, aonde não houver um coração, Senhor, único, junto, meu Deus, Senhor, o céu não poderá se abrir. Mas eu rogo nessa noite, Senhor, que o céu se abra sobre esta igreja, sobre os meus irmãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, porque a palavra de Deus diz que aonde há união, o Senhor ordena a bênção sobre essas casas, sobre as famílias, sobre a vida dos meus irmãos. Ordena, Senhor amado, sim, meu Deus, sim, meu Pai, que eles possam usufruir dos benefícios, Senhor, do crescimento espiritual, do avivamento espiritual, que nós venhamos andar de mãos dadas, Senhor, unidos, meu Deus amado, no mesmo propósito. Senhor amado, fomos chamados para uma grande vocação, e a vocação é a salvação de Deus para nós, para que nós possamos viver uma eternidade, meu Deus, com Deus, sermos aqui grandemente abençoados, desfrutarmos, meu Deus querido, das suas promessas, e no porvir a vida eterna, Senhor. Não deixa que o diabo encontre legalidade no nosso coração, para poder nos dividir, para poder colocar partidarismo, para poder colocar discórdia, para poder colocar desunião, Senhor. Não deixa, fecha todas as brechas, Senhor, no mundo físico e espiritual. Vem rompendo, meu Deus querido, vem selando, meu Deus amado, o teu projeto em nosso coração, que venhamos ser um em Deus, como o Senhor é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que venhamos ser um em Cristo, que nós venhamos ser essa família, Senhor, família de Deus, que sejamos esse edifício, Senhor, a qual os tijolos, meu Deus amado, se encaixam. Nós queremos ser encaixados com os outros, Senhor, para sermos um edifício edificado, Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Não deixe uma igreja descompensada, não, meu Deus querido, não deixe uma igreja dividida. Traz, meu Deus querido, essa reconciliação em nosso coração, Senhor, que venhamos viver, meu Pai amado, aleluia, a bênção, meu Deus, da união, a bênção de sermos um só coração, para que o Senhor seja o nosso Deus e que sejamos o seu povo. Libera sobre os meus irmãos hoje, meu Pai, uma unção, meu Deus querido, fechando, meu Deus querido, aleluia, esse mês, Senhor, fechando essa campanha, meu Deus, com chave de ouro. Eu não sei aonde há discórdia, eu não sei, meu Deus, onde eles precisam de um avivamento, onde eles precisam, meu Deus, de uma bênção. Senhor, visita a nossa casa, a nossa família, visita, meu Deus, querido, as vidas, Senhor, que estão, meu Deus amado, desunidas no casamento, na família, Senhor. Vem, meu Deus, trazendo, meu Pai, a reconciliação, a união, meu Deus querido, o mesmo propósito de Deus, ó Pai, que nós venhamos, meu Deus amado, aleluia, sermos grandemente abençoados por esse propósito. Pai, eu peço, Senhor, que através do teu Espírito, o Senhor venha nos unir cada dia mais, como família da fé. Meu Deus querido, vivenciando, meu Deus, o teu reino, que o Senhor libere sobre nós as tuas bênçãos e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a tua vida. Uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus Cristo.